Olá, meu amigo, minha amiga, obrigado por estar aqui no Portal do José. E se você conhece alguém que é comerciante, que é pequeno empreendedor, que está no comércio informal, alguém que está na batalha, alguém que é profissional liberal, guarde esse vídeo aqui para você mandar para essas pessoas todas. Se você chegou agora, se inscreva porque durante essa crise aí a gente vai precisar conversar bastante. Nunca foi tão necessário que a gente tenha pessoas lúcidas, pessoas equilibradas e pessoas que entendam quais serão as melhores soluções para o Brasil, que tem que ser resolvido de baixo para cima. Se o governo não se preocupar com quem faz economia de verdade, os brasileiros de carne e osso, primeiro, não adianta porque o pessoal de cima vai quebrar também. E o que a gente está vendo agora é uma preocupação que esse pessoal não tem capacidade para compreender que o povo tem que ficar em primeiro lugar, então eles estão resolvendo primeiro os problemas do grande empresariado nacional. Bom, eu vou colocar na sequência, vou pedir para você assistir também, depois que eu publicar esse vídeo, é que eu fiz uma pequena entrevista com algumas pessoas que estavam ontem no fechamento do Lapa Café, alguns clientes que foram para lá, dar um abraço, enfim, né? Ninguém estava tendo sinais aí de que está com algum tipo de resfriado, está todo mundo fora ainda do grupo de risco, as pessoas agora vão se colocar em casa, né? Elas vão ficar guarnecidas como deve ser a regra geral aqui no Brasil daqui para frente. Eu faço parte de pequenos grupos de WhatsApp de empresários de alguns setores, setor de cervejarias, de bares artesanais aqui no Rio de Janeiro, o Polo Rio Antigo, que congrega empresários da área do centro do Rio de Janeiro, Praça Tiradentes, Lapa. São polos muito ativos, né, onde a gente se conversa bastante. E eu estou gravando esse vídeo para vocês depois de ter ouvido o relato absolutamente desesperador de muitos dos meus colegas. Eu ainda consegui ontem no fechamento da empresa pagar todos os salários, foi tudo depositado para os funcionários, eu peguei as proteínas, peguei algumas coisas que tinha na empresa, a gente fez algumas cestas básicas e distribuímos para os funcionários, distribuímos até cerveja para eles também irem na boa para casa, né? Mas até quando vai durar esse tipo de situação e o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? A preocupação, eu acho que isso é o que aconteceu no Brasil inteiro, é que os pequenos empresários, todo mundo pensou primeiro nos seus funcionários. Eu acho que o empresário consciente, o empreendedor consciente, foi a primeira preocupação que se teve. E agora os boletos vão continuar a bater e o que nós vamos fazer sem faturamento? Como é que a gente gerencia isso? Então isso está levando muita gente a ser um desalento, a um desânimo, e as pessoas não sabem o que fazer. E o pior de tudo, né? Nós não temos de quem esperar alguma palavra de consolo, de confiança. Primeiro, porque todo mundo já percebeu que o nosso presidente da República é uma pessoa com graves problemas mentais. Tem problemas psicológicos, ele vive num mundo paralelo, ele, se bobear até agora, não acredita no coronavírus, não é? Então, se um homem tem esse tipo de contaminação na sua mente, por conta das suas crenças religiosas, crenças morais, crenças ideológicas, é difícil um homem que passou a vida inteira separando pessoas e atacando grupos, desse homem funcionar como uma pessoa capaz de unir o nosso povo. Só para efeito de ilustração, gente, eu tenho acompanhado muito o que está acontecendo na Argentina, né? E o presidente argentino, ele, antes de decretar medidas muito duras na Argentina que estão funcionando, ele ligou para o antecessor dele, o ex-presidente Macri, e conversou com o Macri para buscar apoio do Macri para que todos estejam unidos na Argentina para proteger o povo argentino. Então eles fizeram ali uma grande conciliação, e o que nós temos na Argentina é que todos os governadores, todos os prefeitos, a maior parte dos deputados federais e dos deputados provinciais e dos senadores da Argentina estão apoiando as medidas comandadas pelo presidente da República, que está funcionando como um grande líder num país que tem dificuldades econômicas muito maiores do que as que existem aqui no Brasil,
por incrível que pareça. Quando a gente olha para o Brasil, a gente não tem essa pessoa. Então nós somos pequenos comerciantes, empresários, empreendedores, o que a gente pode esperar desse governo? A gente não tem a menor condição de esperar nada que preste saindo desse governo se não houver uma substituição dos personagens que estão conduzindo a área política e a área econômica. Na área econômica, eu sempre alertei a todos aqui que nós temos na pasta da economia uma pessoa que não está preocupada com o cidadão de carne e osso, com o pequeno empreendedor. A gente veio esses meses todos escutando uma milonga mentirosa que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Você que é comerciante, você é pequeno empreendedor, você sabe que não gerou emprego nenhum. O teu estabelecimento não teve mais gente. Depois falou que a reforma da Previdência ia injetar recursos no Brasil, ia provocar um boom, uma elevação de expectativa. A gente não viu isso também nos nossos negócios. A gente tem visto o tempo todo, é um ataque a servidores públicos, um enxugamento de salários, uma campanha de desânimo das pessoas que empreendem na base da economia. O Brasil estava andando porque ainda tinha muita gente que estava acreditando nessas histórias todas. Então o cara ia vendendo alguma coisa para manter a empresa em pé, o cara ia pegando dinheiro em banco para manter a empresa, o cara ia enxugando, o cara estava indo até que as mentiras de Guedes pudessem se converter em verdade. Mas isso nunca aconteceria porque ele foi colocado no governo para fazer negócios na superestrutura, para o pessoal que estava lá em cima da pirâmide. Aliás, Guedes, ele é um grande vendedor de pirâmides, né? Mas aquelas pirâmides que todo mundo entra, bota um dinheirinho, depois o cara desaparece e quem botou dinheiro na pirâmide entra pro ralo. Então, gente, o que as pessoas estão fazendo? Hoje no setor, eu garanto que você está me ouvindo, é comerciante, você é empreendedor, você está fazendo isso também. Primeiro, resolver os problemas mais emergenciais com as pessoas que trabalham com a gente. Os fornecedores mais próximos também, aqueles todos que todo mundo desenvolveu algum elo de amizade, enfim, as preocupações são essas. Agora, banco tem que ser a última das prioridades. Amigo, se você está devendo a banco, olha, esse é o setor que menos vai sofrer nessa história toda. Então não fique sem dormir por conta de banco, não, que banco tem seguro. Todas as pessoas no nosso país que pegaram dinheiro em banco, elas não podem ser demandadas todas ao mesmo tempo. Não há um interesse econômico de se matar todas as pessoas que alimentam os bancos. Então, renegociações necessárias surgirão. Então, fique tranquilo, pelo menos com relação a esse aspecto. No Brasil não tem pena de morte. Então, você não precisa se matar, não precisa ficar desesperado porque está devendo a banco. É uma coisa de cada vez. E agora, e o governo? O governo não acena com nenhuma palavra de consolo, nenhuma palavra de estímulo para a gente sentir firmeza, né? Do tipo, olha, essa crise está aí, mas nós vamos fazer um plano de investimento gigantesco, depois que passar isso vamos fazer rodovias, ferrovias, casas populares, saneamento básico, vamos garantir emprego. Não tem nada disso, porque esse governo não tem capacidade para entender os problemas que estão na base da pirâmide, porque eles nunca estudaram esse assunto, eles são treinados para cuidar do setor de cima. Seria como se a gente quisesse exigir do goleiro do time de futebol que a gente gosta, que a gente ama, que esse goleiro fosse para o ataque e se convertesse no melhor atacante, no goleador do time. Por mais que ele queira, ele não vai ter capacidade, ele não tem visão para isso, ele não foi treinado para isso. Então, a retirada do presidente da República por si só não vai bastar, com a sua substituição por uma pessoa que tenha algum nível de sanidade. Porque se a área econômica continuar com esse mesmo tipo de filosofia, aí nós não resolveremos problemas do Brasil de forma nenhuma. Agora, é preciso um direcionamento político, né, gente? O dinheiro, o Brasil tem? O Brasil tem dinheiro. Só que o dinheiro, ao longo das últimas décadas, foi todo jogado para o sistema financeiro. Esse gráfico que eu vou disponibilizar para vocês, do site da Auditoria Cidadã da Dívida, ele é baseado aqui nas informações do orçamento dado pela Câmara Federal. A maior parte do orçamento brasileiro, nós estamos falando de 1 trilhão, um pouco mais de 1 trilhão de reais para pagar juros das dívidas brasileiras, que nós não sabemos como é que essas dívidas surgiram. Não são dívidas para construir ponte, viaduto, programas sociais, não.
Isso é dinheiro que está consumindo dinheiro e consumindo o nosso trabalho, nossa riqueza, nossas energias. A gente precisa ter um governo que renegocie essa situação, que interrompa temporariamente esses pagamentos, que pegue investimentos que são jogados para fora para jogarem para dentro do Brasil, para garantir o pequeno empresário um capital de giro, para que haja uma anistia das dívidas bancárias, uma suspensão do pagamento de tarifas públicas para todos os setores, um programa intenso de recuperação da nossa infraestrutura com injeção de dinheiro do Estado, porque essa crise está demonstrando uma coisa para todos nós, que o sonho do neoliberalismo ele era mentiroso. Nunca se precisou, num momento desse, de termos um Estado tão presente, um Estado tão ramificado, um Estado tão forte, um Estado eficiente. Aqui ninguém defende, ninguém nunca defendeu um Estado ineficiente, um Estado com distorções, com gente ganhando fora da curva, com privilégios, não. Isso tudo tem que ser ajustado. Mas é fundamental para que uma nação seja soberana que ela tenha sua indústria preservada, tenha suas estatais preservadas, suas empresas públicas preservadas e funcionando muito bem. As empresas que cuidam de infraestrutura, de energia, de eletricidade e de águas, esgotos, isso tudo precisa estar muito bem saneado, mas funcionando em direção ao povo brasileiro. Com essa equipe que está aí, a gente não vai conseguir resolver absolutamente nada. Então a gente tem que começar cada vez mais a nos organizar, trocar as nossas ideias, amadurecer o que se pode ser feito, mas desse mato aí não vai sair cachorro. Com esse ministro aí que, mesmo com os cadáveres sendo empilhados do lado dele, ele só pensa em privatizar, em fazer negócios, em vender a Eletrobras e fazer reformas. Esse homem não é uma pessoa gabaritada, nem esse tipo de pensamento, o pensamento do Fundo Monetário Internacional, é o pensamento que vai ajudar a nossa nação a sair do buraco e as pessoas da economia de verdade saírem do buraco também, né, gente? Se isso não for feito, esse pessoal lá na frente também não vai receber, não. Se a gente quebrar aqui embaixo, se o Brasil ficar dissolvido aqui embaixo, esses caras não recebem. Então a gente precisa ter um governo agora que dê o freio de arrumação, que diga não vai dar para pagar e jogar isso tudo para dentro. Mas, conforme eu disse para vocês, né, muita transformação mental e política e econômica que esse pessoal teria que fazer. Então, só tirando essa turma toda aí, que a gente pode ter algum tipo de alento. Se você concordou, mande suas críticas, sugestões, dê o joinha, se inscreva aqui no portal. Se eu tiver errado, gente, mande as suas críticas aqui. Não adianta vir xingar também não, tá? Porque eu tô vendo que tem muita gente apaixonada ainda, que vendo o tsunami cair sobre suas cabeças, ainda continua acreditando no mito, acreditando em teorias conspiratórias, acreditando num mundo paralelo. É contra esse tipo de coisa que a gente tem que lutar e você mantém a sua saúde, sua sanidade. E na sequência eu vou colocar o vídeo da entrevista que eu fiz com as pessoas ontem no fechamento do Lapa Café, tá bom? Se você é comerciante, empresário, empreendedor, muita calma nessa hora. Se você resolver alguns problemas, segura a onda e vamos nos organizar, vamos trocar ideias para forçar que o nosso governo assuma as rédeas do Brasil e salve a nossa pátria. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.